Capítulo 16. A religião é um abuso infantil? Diga-me abertamente, eu lhe peço, responda-me. Imagine que você mesmo esteja construindo o edifício do destino humano com o objetivo de deixar as pessoas felizes no final, de lhes dar, por fim, paz e descanso. Mas, para isso você precisa, inevitável e irrevogavelmente, torturar apenas uma ínfima criatura, aquela mesma criança que batia no peito com seu pequeno punho cerrado, e erguer seu edifício sobre o alicerce das suas lágrimas não atendidas. Você concordaria em ser o arquiteto em tais condições? Diga-me a verdade. Ivan para Alyosha, em Os Irmãos Karamazov. Quando consideramos se a religião fez mais mal que bem, não que isso dissesse alguma coisa sobre sua verdade ou autenticidade, defrontamo-nos com uma pergunta imponderavelmente grande. Como podemos saber quantas crianças tiveram suas vidas psicológicas e físicas irreparavelmente mutiladas pela inculcação compulsória da religião? Isso é quase tão difícil de determinar quanto o número de sonhos e visões espirituais e religiosos que se realizaram, que, para ter um mínimo de valor, teriam de ser mensurados contra todos os não registrados e não lembrados que não se realizaram. Mas podemos estar certos de que a religião sempre almejou operar nas mentes não formadas e indefesas dos pequenos e tem percorrido grandes distâncias para assegurar esse privilégio, fazendo alianças com poderes seculares no mundo material. Um dos grandes exemplos de terrorismo moral na nossa literatura é o sermão pregado pelo padre Arnauld em Retrato de Artista quando Jovem, de James Joyce. O repulsivo velho padre está preparando Stephen Dedalus e outros jovens dos quais era encarregado para um retiro em honra a São Francisco Xavier, o homem que levou a Inquisição para a Ásia e cujos ossos ainda são venerados por aqueles que escolhem venerar ossos. Ele decide impressioná-los e, com prazer malévolo, lhes dá uma longa e detalhada descrição do castigo eterno, do tipo que a Igreja costumava impor quando ainda tinha autoridade para fazê-lo. É impossível citar o palavrório todo, mas dois elementos particularmente vívidos, concernentes à natureza da tortura e à natureza do tempo, são do nosso interesse. É fácil ver que as palavras do padre destinam-se precisamente a assustar crianças. Em primeiro lugar, as imagens em si são infantis. Na sessão de tortura, o próprio diabo faz uma montanha derreter como cera. Cada doença assustadora é incluída e a preocupação infantil de que esse sofrimento possa continuar para sempre é habilmente aproveitada. Quando chega a hora de retratar uma unidade de tempo, vemos uma criança numa praia brincando com grãos de areia e a ampliação infantil de unidades. Papai, se houvesse milhões de milhões de milhões de zilhões de gatinhos, eles encheriam o mundo todo? E então, acrescentando multiplicidades adicionais, a evocação das folhas da natureza e os facilmente conjurados pelos e penas e escamas dos bichos de estimação. Durante séculos, homens adultos foram pagos para assustar crianças dessa maneira, e também para torturá-las, surrá-las e violentá-las, como também faziam na memória de Joyce e na memória de incontáveis outros. As outras idiotices e crueldades artificiais dos religiosos também são fáceis de detectar. A ideia de tortura é tão velha quanto a sordidez da humanidade, que é a única espécie com imaginação para adivinhar qual deve ser a sensação provocada quando um a impõe sobre o outro. Não podemos culpar a religião por esse impulso, mas podemos condená-la por institucionalizar e refinar a prática. Os museus da Europa medieval, da Holanda à Toscana, estão atulhados de instrumentos e dispositivos sobre os quais homens santos trabalharam dedicadamente para ver quanto tempo podia manter alguém vivo enquanto estava sendo tostado. Não é necessário entrar em maiores detalhes, mas havia também livros religiosos de instruções nessa arte e guias para detectar heresia por meio da dor. Aqueles que não tivessem a sorte de poder participar de um auto de fé, como era conhecida a sessão de tortura, tinha permissão para soltar as rédeas da fantasia enquanto os lúgubres pesadelos conseguissem e infligi-los verbalmente, no intuito de manter os ignorantes num estado de medo permanente.
Numa época em que pouco havia em termos de entretenimento público, mandar alguém publicamente para uma boa fogueira, para uma estripação ou para uma quebra de ossos na roda era muitas vezes uma recreação tão boa quanto os santos homens ousavam permitir. Nada prova o caráter artificial da religião de forma tão óbvia quanto a mente doentia que projetou o inferno, não menos que a mente extremamente limitada que fracassou em descrever o céu, exceto como um lugar ou de conforto terreno, tédio eterno ou, como pensava Tertuliano, um contínuo deleite na tortura de outros. Os infernos pré-cristãos também eram altamente desagradáveis e recorriam à mesma engenhosidade sádica para sua invenção. No entanto, alguns dos mais antigos que conhecemos, especialmente o hindu, eram limitados no tempo. Um pecador, por exemplo, podia ser condenado a um determinado número de anos no inferno, onde cada dia contava como 6.400 anos humanos. Se ele matasse um sacerdote, a sentença assim ajustada seria de 149.504.000.000 de anos. Nesse ponto, era permitido a ele o nirvana, que parecia significar aniquilação. Coube aos cristãos achar o inferno do qual não havia escapatório possível. E a ideia é facilmente plagiada. Certa vez ouvi Louis Farrakhan, líder da herética nação do Islã, só de negros, arrancar um rugido hediondo de uma turba no Madison Square Garden. Jogando uma cusparada nos judeus, berrou: "E não se esqueçam, quando for Deus a colocar vocês nos fornos, será para sempre." A obsessão com crianças e com o controle rígido sobre sua educação tem sido parte de todo o sistema de autoridade absoluta. Pode ter sido um jesuíta o primeiro a ser realmente citado como tendo dito: "Dê-me a criança até os 10 anos e eu lhe darei o homem." Mas a ideia é muito mais velha que a escola de Inácio de Loyola. A doutrinação dos jovens com frequência tem um efeito inverso, como também sabemos pelo destino de muitas ideologias seculares. Mas parece que a religião se dispõe a correr esse risco de marcar garotos e garotas com propaganda suficiente. O que mais podem esperar? Se a instrução religiosa não fosse permitida até a criança ter chegado à idade da razão, estaríamos vivendo num mundo muito diferente. Pais fiéis estão divididos acerca disso, já que, naturalmente, esperam compartilhar as maravilhas e delícias do Natal e outras festas com sua prole. E também podem fazer bom uso de Deus, bem como de figuras menos importantes como Papai Noel, para ajudar a domar os rebeldes. Mas, repare no que acontece se o filho ou filha se extravia para outra fé, para não dizer outro culto, mesmo no início da adolescência. Os pais tendem a proclamar que essa outra fé está se aproveitando dos inocentes. Todos os monoteísmos têm, ou costumavam ter, uma proibição muito forte contra a apostasia exatamente por essa razão. Em seu Memórias de uma Menina Católica, Mary McCarthy lembra-se do seu choque ao saber de um pregador jesuíta que seu avô protestante, seu guardião e amigo, estava condenado ao castigo eterno porque tinha sido batizado do jeito errado. Criança, precocemente inteligente, não esqueceu o assunto até fazer a Madre Superiora consultar algumas autoridades mais altas e descobrir uma brecha nos escritos do bispo Atanásio, que sustentava que os hereges só estariam condenados se rejeitassem a verdadeira igreja com plena consciência do que estavam fazendo. Seu avô, então, podia ser suficientemente ignorante da verdadeira igreja para escapar ao inferno. Mas que agonia para sujeitar uma menina de 11 anos! E pense só no número de crianças menos curiosas que simplesmente aceitaram esse ensinamento malévolo sem questioná-lo. Aqueles que mentem para os jovens dessa maneira são perversos ao extremo. 2 casos, um de ensinamento imoral e outro de prática imoral, podem ser aduzidos. O ensinamento imoral diz respeito ao aborto. Como materialista, penso que foi demonstrado que um embrião é um corpo e entidade separados, e não meramente, como alguns realmente costumavam argumentar, um abscesso dentro do corpo feminino. Havia feministas que diziam que era
mas como um apêndice, ou até mesmo, isso era seriamente sustentado, um tumor. Esse absurdo parece ter cessado. Entre as considerações que fizeram com que parasse, uma é a visão fascinante e comovente fornecida pela sonografia. E outra é a sobrevivência de bebês prematuros, de peso mínimo, que adquiriram viabilidade fora do útero. Esse é um modo pelo qual a ciência pode construir uma causa comum com o humanismo. Assim como nenhum ser humano de capacidade moral média poderia ficar indiferente à visão de uma mulher levando chutes na barriga, também ninguém pode deixar de sentir muito mais indignado se uma mulher em questão estiver grávida. A embriologia confirma a moralidade. As palavras criança não nascida, mesmo quando usadas de maneira politizada, descrevem uma realidade material. No entanto, isso apenas abre a discussão em vez de fechá-la. Pode haver muitas circunstâncias diferentes nas quais não é desejável carregar um feto até o fim da gravidez, ou a natureza, ou Deus, parece apreciar isso, já que um grande número de gravidezes são abortadas, por assim dizer, por causa de malformação, e conhecidas educadamente como abortos espontâneos. Por mais triste que seja, é provavelmente um resultado menos infeliz do que a existência de um grande número de crianças deformadas ou mentalmente deficientes que de outra maneira teriam ou nascido mortas ou cujas vidas teriam sido um tormento para si mesmas e para os outros. Quanto à evolução em geral, portanto, no útero vemos um microcosmo da natureza e da própria evolução. Em primeiro lugar, começamos como formas minúsculas que são anfíbias, antes de gradualmente desenvolverem pulmões e cérebro, e desenvolver para depois deixar cair essa agora inútil capa de pelos, e, então, fazer força para sair e respirar ar fresco após uma transição um tanto difícil. Da mesma maneira, o sistema é bastante impiedoso em eliminar aqueles que, para começar, nunca tiveram uma boa chance de sobreviver. Nossos ancestrais nas savanas não poderiam sobreviver na sua época se tivessem uma ninhada de filhotes frágeis e dependentes para proteger contra os predadores. Aqui a analogia da evolução poderia não ser a mão invisível de Adam Smith, um termo do qual sempre desconfiei, tanto quanto o modelo de destruição criativa de Joseph Schumpeter, segundo o qual nós nos acostumamos a certa quantidade de fracassos naturais, levando em conta a falta de piedade da natureza e estendendo-se de volta até os remotos protótipos da nossa espécie. Logo, nem todas as concepções levam ou sempre levaram a nascimentos, e sempre, desde que a mera luta pela existência começou a diminuir, foi a ambição da inteligência humana adquirir controle sobre as taxas de reprodução. Famílias que estão à mercê da pura natureza, com sua inevitável exigência de profusão, estarão presas a um ciclo que não é muito melhor que o dos animais. A melhor maneira de adquirir alguma medida de controle é por profilaxia, que tem sido, de modo incansável, buscada desde que começaram a manter registros e que, na nossa época, veio a se tornar relativamente infalível e indolor. A segunda solução de reserva, que às vezes pode ser desejável por outros motivos, é a interrupção da gravidez. Um expediente lamentado por muitos, mesmo quando realizado sob terrível necessidade. Todas as pessoas pensantes reconhecem um doloroso conflito de direitos e interesses nessa questão e lutam para chegar a um equilíbrio. A única proposição completamente inútil, seja moral ou quase, é a bárbara afirmação de que espermatozoides e óvulos são vidas potenciais que não devem ser impedidas de se fundir e que, quando unidas, por mais brevemente que sejam, têm alma e precisam ser protegidas por lei. Nessa base, um dispositivo intrauterino que impeça o óvulo de se prender à parede do útero é uma arma de assassinato. E uma gravidez ectópica, o desastroso acidente que faz o óvulo começar a crescer dentro da trompa de Falópio. É uma vida humana, em vez de um óvulo já condenado, que também constitui uma ameaça urgente à vida da mãe. Tudo e cada passo rumo à clarificação dessa discussão vem sofrendo oposição radical do clero. Até mesmo a tentativa de educar as pessoas na possibilidade de um planejamento familiar foi
tematizada desde o começo, e seus primeiros advogados e professores foram detidos, como John Stuart Mill, ou jogados na cadeia ou expulsos de seus empregos. Apenas poucos anos atrás, Madre Teresa denunciou a contracepção como equivalente moral do aborto, o que, logicamente, significava, já que ela encarava o aborto como assassinato, que um preservativo ou uma pílula também eram armas de assassinato. Ela era um pouco mais fanática até mesmo que sua igreja. Porém aqui, mais uma vez, podemos ver quão enérgico e dogmático é o inimigo moral do bem. Ele exige que acreditemos no impossível e pratiquemos o inviável. Todo o argumento de estender proteção aos não-nascidos e expressar um viés em favor da vida tem sido estragado por aqueles que usam as crianças não-nascidas, bem como as nascidas, como meros objetos de manipulação de sua doutrina. Quanto à prática imoral, é difícil imaginar alguma coisa mais grotesca do que a mutilação da genitália infantil. Tampouco é fácil imaginar qualquer coisa mais incompatível com o argumento do desígnio. Devemos assumir que um Deus projetista prestaria atenção especial aos órgãos reprodutivos de suas criaturas, que são tão essenciais para a continuação da espécie. Mas rituais religiosos, desde o início dos tempos, têm insistido em arrancar crianças do berço e passar facas ou pedras afiadas em suas pudentas. Em algumas sociedades animistas e muçulmanas, são os bebês do sexo feminino que sofrem o pior, com a excisão dos lábios genitais e do clítoris. Essa prática às vezes é postergada até a adolescência e, conforme descrito anteriormente, acompanhada de infibulação, ou a costura da vagina, deixando apenas uma pequena abertura para a passagem do sangue e da urina. O objetivo é claro: matar ou embotar o instinto sexual da menina e destruir a tentação de experimentar com algum homem, salvo aquele a quem ela será dada e que terá o privilégio de arrebentar as costuras na temida noite nupcial. Nesse interim, ela será ensinada que sua visita de sangue mensal é uma maldição. Todas as religiões expressam horror a isso e muitas ainda proíbem mulheres menstruadas de participarem do serviço religioso e que ela é um vaso impuro. Em outras culturas, notavelmente a judaico-cristã, é da mutilação dos meninos pequenos que se insiste. Por alguma razão, meninas podem ser judias sem nenhuma alteração genital. É inútil procurar alguma consistência nas alianças que os povos acreditavam ter feito com Deus. Aqui, os motivos originais parecem ser duplos. O derramamento de sangue, no qual se insiste na cerimônia da circuncisão, é provavelmente uma sobrevivência simbólica dos sacrifícios de animais e humanos tão característicos da paisagem encharcada de sangue do Velho Testamento. Aderindo a essa prática, os pais podiam oferecer em sacrifício uma parte da criança como substituta para o todo. Objeções à interferência em algo que Deus deve ter projetado com cuidado, o pênis humano, eram superadas pelo inventado dogma de que Adão nasceu circuncidado e à imagem de Deus. De fato, alguns rabinos argumentam que Moisés também nasceu circuncidado. Embora essa alegação possa resultar do fato de que sua própria circuncisão não é mencionada em nenhum lugar do Pentateuco. O segundo propósito, declarado por Maimônides sem qualquer ambivalência, era o mesmo que para as meninas: a destruição, na medida do possível, do lado prazeroso do intercurso sexual. Aqui está o que o sábio nos diz em seu Guia dos Perplexos. Com relação à circuncisão, uma das razões para ela é, na minha opinião, o desejo de provocar uma diminuição no intercurso sexual e o enfraquecimento do órgão em questão, de modo que essa atividade seja reduzida e o órgão fique num estado o mais quieto possível. Acredita-se que a circuncisão aperfeiçoa o que é um defeito congênito. Como podem as coisas naturais serem defeituosas de modo a precisarem ser aperfeiçoadas de fora, ainda mais porque sabemos o quanto o prepúcio pode ser útil para o membro? Na verdade, esse mandamento não foi prescrito com a intenção de aperfeiçoar o que é um defeito congênito, mas aperfeiçoar o que é um defeito moral. A dor corporal causada ao membro é o propósito real da circuncisão.
O fato de a circuncisão enfraquecer a faculdade de excitamento sexual e às vezes talvez diminuir o prazer é indubitável, pois se no nascimento esse membro foi feito para sangrar e tem retirado as suas coberturas, ele deve indubitavelmente estar enfraquecido. Maimônides não parecia particularmente impressionado com a promessa feita a Abraão em Gênesis 17, de que a circuncisão levaria a ter uma vasta descendência aos 99 anos. A decisão de Abraão de circuncidar seus escravos, bem como os homens da sua casa, foi uma questão lateral ou talvez efeito do entusiasmo, já que os não-judeus não faziam parte da aliança. Mas ele circuncidou, sim, seu filho Ismael, que tinha entre 13 anos. Ismael só teve de retirar o seu prepúcio. Seu irmão mais novo, Isaque, estranhamente descrito como o único filho de Abraão em Gênesis 22, foi circuncidado quando tinha 8 dias, porém mais tarde foi totalmente oferecido em sacrifício. Maimônides também argumentava que a circuncisão seria um meio de reforçar a solidariedade étnica e dava ênfase particular à necessidade de realizar a operação em bebês e não naqueles que tinham chegado à idade da razão. O primeiro argumento é que, se a criança fosse deixada em paz até crescer, às vezes não a realizaria. O segundo é que uma criança não sofre tanta dor quanto o homem adulto porque sua membrana ainda é macia e sua imaginação fraca, pois um homem adulto veria a coisa que imaginaria antes de ocorrer como dura e terrível. O terceiro é que os pais de uma criança que acabou de nascer levam com tranquilidade as coisas referentes a ela, pois até esse momento a forma imaginativa que compele aos pais a amar a criança ainda não está consolidada. Consequentemente, se o menino fosse deixado não circuncidado por 2 ou 3 anos, isso exigiria o abandono da circuncisão por causa do amor e da afeição do pai por ele. Na época do nascimento, de outro lado, essa forma imaginativa é muito fraca, especialmente no que concerne ao pai, a quem esse mandamento é imposto. Em palavras comuns, Maimônides está perfeitamente ciente de que, se não supostamente ordenado por Deus, esse hediondo procedimento criaria, mesmo no pai mais devoto, e ele se refere só ao pai, uma repulsão natural em favor da criança, mas ele reprime essa percepção em favor de uma lei divina. Em tempos mais recentes, alguns pseudo-seculares têm aduzido em favor da circuncisão masculina. Tem-se argumentado que o processo é mais higiênico para o homem e, portanto, mais saudável para as mulheres, ajudando-as a evitar, por exemplo, câncer cervical. A medicina arrasou essas alegações, ou então as revelou como problemas que podem ser resolvidos com a mesma facilidade mediante uma soltura do prepúcio. A excisão total, originalmente ordenada por Deus como preço em sangue a ser pago pelo prometido massacre futuro dos cananitas, está agora exposta pelo que realmente é: mutilação de uma criança impotente com o objetivo de arruinar sua futura vida sexual. A ligação entre barbarismo religioso e repressão sexual não poderia ser mais clara do que quando marcada na carne. Quem consegue contar o número de vidas que se tornaram infelizes dessa maneira, sobretudo desde que os médicos cristãos começaram a adotar o antigo folclore judaico em seus hospitais? E quem aguenta ler os livros-textos e históricos médicos que registram calmamente o número de bebês do sexo masculino que morreram de infecções após o 8º dia ou que sofreu de disfunção e desconfiguração grosseiras e insuportáveis? O registro de infecções sifilíticas e outras de dentes de rabinos podres ou outras indiscrições rabínicas, ou de um desastrado corte da uretra e, às vezes, de uma veia, é simplesmente assustador. E isso é permitido em Nova York em 2006. Se a religião e sua arrogância não estivessem envolvidas, nenhuma sociedade sadia permitiria essa amputação primitiva, e tampouco permitiria qualquer cirurgia praticada nos órgãos genitais sem o consentimento pleno e bem informado da pessoa em questão.
A religião também deve ser culpada pelas terríveis consequências do tabu da masturbação, que também fornecia outra desculpa para a circuncisão entre os vitorianos. Durante décadas, milhões de rapazes e garotos eram aterrorizados na adolescência por conselhos supostamente médicos que os advertiam de cegueira, colapso nervoso e risco de insanidade se recorressem à autogratificação. Severas palestras de clérigos, repletas de absurdos sobre o sêmen como fonte de energia finita e insubstituível, dominaram a educação de gerações e mais gerações. Robert Baden-Powell redigiu um tratado obsessivo inteiro sobre o assunto, que usava para reforçar o cristianismo muscular do seu movimento escoteiro. Até hoje, essa loucura persiste nos sites islâmicos da internet, propondo-se a oferecer aconselhamento aos jovens. De fato, parece que os mulás têm se debruçado sobre os mesmos textos desacreditados de Samuel Tissot e outros, que costumavam ser empunhados por seus predecessores cristãos em tão tristes efeitos. Encontra-se a disposição idêntica, desinformação estranha e de mentalidade suja, especialmente de Abd al-Aziz bin Baz, o falecido grande mufti da Arábia Saudita, cujas advertências contra o onanismo são repetidas em muitos sites islâmicos. Tal hábito perturba o sistema digestivo, adverte ele, prejudica a visão, inflama os testículos, erode a medula espinhal, o lugar no qual o espermatozoide se origina, e provoca tremores e convulsões. Tampouco as glândulas cerebrais deixam de ser afetadas, com um concomitante declínio do QI e eventual insanidade. Por fim, e ainda atormentando milhões de jovens saudáveis com culpa e preocupação, o mufti lhes diz que seu sêmen acabará ficando mais ralo e insípido, impedindo-os de se tornarem pais no futuro. Os sites Inter-Islam e Islamic Voice reciclam esse disparate como se já não fosse suficiente. A repressão e a ignorância entre os jovens rapazes do mundo islâmico, que com frequência são mantidos longe de qualquer companhia feminina, efetivamente ensinados a desprezar suas mães e irmãs, e sujeitos à imbecilidade e recitação rotineira do Corão. Tendo conhecido alguns dos produtos desse sistema educacional no Afeganistão e em outras partes, só posso reiterar que seu problema não é tanto eles desejarem virgens quanto o fato de serem virgens. Seu crescimento emocional e psíquico é irremediavelmente tolhido em nome de Deus, e a segurança de muitos outros ameaçada, como consequência dessa alienação e deformação. A inocência sexual, que pode ser encantadora nos jovens se não for protelada de maneira desnecessária, é decididamente corrosiva e repulsiva no adulto maduro. Mais uma vez, como podemos avaliar os danos causados por velhos, sujos e solteironas histéricas, indicados como guardiões clericais para supervisionar os inocentes em escolas e orfanatos? A Igreja Católica Romana, em particular, está sendo obrigada a responder a essa pergunta da maneira mais dolorosa, calculando o valor monetário do abuso infantil em termos de compensações. Bilhões de dólares já foram concedidos, mas não há preço a ser colocado nas gerações de meninos e meninas que foram apresentados ao sexo do mundo mais alarmante e asqueroso por aqueles em quem eles e seus pais confiavam. Abuso infantil é, na verdade, um eufemismo tolo e patético para aquilo que vinha acontecendo. Estamos falando de tortura e estupros sistemáticos de crianças, decididamente auxiliados e instigados por uma hierarquia que, com consciência, mudava os delinquentes mais grosseiros para paróquias onde estariam mais seguros. Considerando o que tem vindo à luz nas cidades modernas em tempos recentes, só podemos estremecer ao pensar no que acontecia ao longo dos séculos, em que a Igreja estava acima de qualquer crítica. Mas o que as pessoas esperavam que acontecesse quando os vulneráveis eram controlados por aqueles que, eles próprios homossexuais e desajustados, eram solicitados para ratificar um celibato hipócrita?
e que foram ensinados a afirmar sombriamente, como artigo de fé, que as crianças eram moleques ou diabinhos de Satã? Às vezes, a frustração resultante se exprimia em horríveis excessos de punição corporal, o que já é suficientemente ruim por si só. Mas quando as inibições artificiais de fato caem por terra, como vimos acontecer, resultam num comportamento que nenhum pecador médio envolvido em masturbação ou fornicação poderia sequer começar a contemplar sem horror. Isso não é resultado de alguns poucos delinquentes entre os pastores, mas consequência de uma ideologia que buscava estabelecer o controle clerical por meio do controle do instinto sexual, e até mesmo dos órgãos sexuais. E pertencem, como o resto da religião, à apavorada infância da nossa espécie. A resposta de Alyosha à pergunta de Ivan sobre a tortura sagrada de uma criança foi dizer delicadamente: não concordo. Nossa resposta à repulsiva oferta original do indefeso menino Isaac sobre a pira e também aos abusos e repressões correntes deve ser a mesma, só que não com tanta delicadeza.